Deus, estamos hoje no último dia do mês, último domingo da nossa campanha de missões, do nosso mês missionário, onde nós passamos aqui um mês mergulhando no livro de Isaías, na série Flechas de Esperança, e hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens, mergulhando ainda mais no propósito que Deus tem para a nossa vida. No primeiro domingo, nós falamos sobre Isaías 61 e entendemos o porquê que Deus nos chama. Entendemos o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Entendemos que não somos obra do acaso. Você não nasceu por um acidente. Deus tem um propósito na sua vida desde o ventre. Nós entendemos isso aqui. Nós não fomos chamados para vivermos algo pequeno, mas Deus tem algo muito maior do que aquilo que pensamos. Na segunda semana, nós discorremos Isaías 6, entendemos como Deus chama o homem, como Deus chama alguém para a sua obra, para uma missão. E no último domingo nós entendemos o processo que acontece na vida de um escolhido de Deus. Um processo de afiação, um processo onde somos escondidos pelo Senhor, um processo de refinamento. E entendemos que talvez as lutas que passamos estão nos preparando para um propósito divino, para um propósito glorioso. E hoje nós vamos mergulhar sobre o que nos impede de viver os propósitos de Deus. O que nos impede de viver uma vida missional, uma vida que ajuda a transformar outras vidas. Muitas vezes, quando a gente pensa em impedimentos, a gente pensa em algo externo, mas a verdade é que tem muita gente paralisada hoje por problemas interiores. Tem muita gente paralisada ministerialmente hoje porque tem algo a resolver de si mesmo, algo dentro do próprio coração que precisa ser mudado, uma atitude própria que precisa ser tomada. O maior inimigo para que ela não viva os propósitos de Deus é ela mesma. O maior culpado, às vezes, de você não estar vivendo o que Deus tem para a sua vida, não são as perseguições, não são as pessoas que se levantam contra você, não são as batalhas no trabalho, não são as batalhas dentro de casa, mas é você mesmo. Você mesmo talvez seja o maior culpado disso. E nós vamos continuar na leitura de Isaías 49, e eu quero que você acompanhe comigo. Isaías 49, versículo 3 e 4. Na última semana nós falamos sobre o versículo 2, hoje vamos falar sobre o versículo 3 e 4. Quantos acharam? Diga amém. Quem não achou, espera eu, que eu te espero. Alguém não achou? Todos acharam? Então vamos à leitura do texto. Vamos ler o versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu resplendor. Meu esplendor. Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha vida em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos entregar essa palavra ao Senhor nessa noite. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, a nossa vida. Senhor, se nós pudermos te pedir algo nesse momento, é que nós possamos sair daqui de maneira diferente ao qual chegamos. É que a sua palavra, ela toque no nosso coração de tal maneira que a gente saia daqui para viver uma nova vida. Que a gente saia daqui para viver uma virada de chave. Que a gente saia daqui para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos entender o que o Senhor quer derramar na nossa vida, nessa noite. Usa, meu Pai, como um fiel mensageiro da Tua palavra,
E é assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então eu preciso muito da sua atenção. Nós não vamos demorar, eu prometo que eu vou ser o mais breve possível hoje, porque há um objetivo a ser cumprido nessa noite. E eu creio que você que está aqui foi escolhido a dedo pelo Senhor para que Ele ministre sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então aqui, Isaías, um servo do Senhor, chamado por Deus para uma obra, ele expõe o sentimento humano por trás de uma missão. A fala de Isaías é a fala de alguém que está frustrado. A forma como ele diz que ele tem se afadigado é uma forma de alguém que não está vendo resultado na sua missão. E diante dessa verdade, nós vamos extrair 3 obstáculos internos que nos impedem de viver os propósitos de Deus. 3 lutas que talvez você que está aqui está enfrentando isso na tua vida diária. Talvez você não esteja só não vivendo os propósitos de Deus. Talvez você também não esteja vivendo nem aquilo que você tanto tem lutado para viver. E nós vamos olhar para essas verdades e olhar para o nosso interior nessa noite e entender se talvez não há algo dentro de nós que precisa ser abandonado para que nós possamos viver uma nova vida com o Senhor. E qual é o primeiro obstáculo? A necessidade de resultados urgentes. Quando Isaías diz que ele tem se afadigado, Isaías ele está colocando diante do Senhor uma frustração que muitos de nós temos. Afinal, quem aqui gosta de trabalhar e não receber no final do mês, irmão? Todos aqui trabalham e esperam receber no final do mês, sim ou não? Amém? Você está comigo? Amém? Todo mundo trabalha para chegar no final do mês e receber o seu salário, sim ou não? Todo mundo se esforça querendo receber algo em troca. Todo mundo quer colher os frutos do seu trabalho. Todo mundo quer se dedicar e viver uma vida que é compatível ao seu esforço. Quais são as maiores crises hoje nos casamentos? É o lado financeiro. Por quê? Muitas vezes há um casal que se esforça muito, trabalha muito, mas não sobra dinheiro para nada. Só paga a conta. Só tem que apagar incêndio. E aí não tem um tempo para os dois. E aí algo não acontece, e aí o casamento começa a se deteriorar. Por quê? Porque ele quer viver a recompensa daquilo que tem se esforçado. Mas na segunda semana dessa série de mensagens, eu compartilhei com você algo um tanto quanto exótico da parte de Deus. Porque Deus chamou Isaías para um ministério infrutífero. Que isso, pastor? Deus chamou Isaías para um ministério infrutífero? Sim. O Senhor chama Isaías e fala assim: Isaías, você vai pregar para Israel, mas deixa eu te falar, ninguém vai te ouvir. Você vai pregar para Israel, mas deixa eu te falar, ninguém vai mudar o coração, ninguém vai se arrepender, mas você vai pregar. Então Isaías, nesse momento, ele está frustrado. Por quê? Porque ele está fazendo tudo o que o Senhor ordenou. Ele está se posicionando, ele está vivendo o chamado dele, o propósito dele, mas ele não está vendo os frutos. Ele não está vendo onde aquilo vai levar, o que ele vai alcançar. Por quê? Porque dentro de nós há uma necessidade de resultados urgentes. A gente quer plantar hoje para colher amanhã, irmão. A gente quer dar um passo de fé hoje e a gente quer que amanhã nossa vida toda seja transformada. E não é assim. Nós queremos nos posicionar em Deus hoje. Uma decisão que às vezes demoramos anos para tomar. E a gente quer que Deus mude a nossa vida de uma hora para outra. E quando Ele não faz isso, a gente chuta o balde e abandona os propósitos que Ele tem para nós. A necessidade de resultados urgentes nos faz esquecer que há um período onde nós temos que plantar algo. Essa semana eu compartilhei no grupo de líderes, eu parabenizei a Roberta. Roberta está indo, tá? Parabenizei a Roberta, falei: Roberto, parabéns.
6 pessoas da sua célula vão se batizar. E ela me respondeu assim, tempo de plantar e tempo de colher. E essa é uma verdade que muitos de nós estamos abandonando o propósito que Deus tem para a nossa vida, porque não queremos esperar o tempo de colher. Não queremos esperar o tempo em que as nossas orações valerão a pena. Não queremos esperar o tempo onde aquilo que temos colocado diante de Deus vai gerar fruto. Mas se não acontecer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente imagina, a gente abandona tudo e não quer saber mais de nada. Essa necessidade, essa ansiedade por algo urgente, faz com que a gente abandone aquilo que Deus tem para nós. Às vezes o propósito está na tua mão. A promessa está diante de você, mas sabe o que você tem feito? Você quer que ela desabroche amanhã, e se não acontecer amanhã, você abre mão dela e vai viver outra coisa. Tem muita gente que saiu da igreja, sabe por quê? Se frustrou, achou que não, Deus agora vai mudar minha vida financeira, porque eu virei fiel dizimista. Estava há 10 anos sem dar o dízimo na igreja. Passou a dar um mês, quer que o Senhor enriqueça ele de uma hora para outra. Gente que nunca teve vida devocional com o Senhor, começou a orar agora, começou a mergulhar na palavra, e aí Deus não fez aquilo que ele queria na hora certa, e ele resolve abandonar tudo. A necessidade de resultados urgentes nos impede de enxergar e viver os propósitos de Deus. Sabe, na antiga igreja que eu congregava, um pai, uma vez compartilhou uma história comigo que me tocou muito. E o filho dele tinha saído da igreja, e ele falou que nessa saída do filho dele da igreja, algumas vezes ele chegou em casa, o filho bêbado, e ele falava que não aguentava mais aquela situação. E aí o que ele fez? Ele entrou num propósito de oração, todo dia, 3 horas da manhã, pela vida do filho dele. E ele disse que ele orava todo dia, o celular despertava, ele ia para o mesmo lugar, ele se ajoelhava e ele clamava ao Senhor pela vida do filho, para que o filho voltasse para a presença de Jesus. E ele disse que 10 anos clamando pelo filho. E parecia que quanto mais ele clamava, pior ficava. Parecia que quanto mais ele se humilhava, mais ele orava, mais ele jejuava, mais o filho dele bebia. E aí, depois de 10 anos, ele descobriu que o filho não estava só afundado na bebida, mas também nas drogas. E quando ele descobriu aquilo soou no coração dele como um golpe. E a primeira coisa que ele pensou foi o quê? Vou parar de orar, não está dando certo. Vou parar com esse propósito aqui porque não está acontecendo nada. Pelo contrário, ele está ficando pior. Mas algo dentro dele mandava ele continuar orando, continuar firme naquele propósito. E ele continuou mais 5 anos orando pela vida do filho. Um belo dia, ele levantou mais um desses dias para orar ao Senhor, clamou a Deus, foi dormir e quando acordou pela manhã recebeu uma ligação do filho. E o filho dele ligou para ele e falou assim: pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui para uma festa ontem, não consegui ingerir uma gota de álcool, resolvi vir embora. E por volta das 3 da manhã, eu andando na rua, algo tocou meu coração muito forte, eu comecei a chorar. E o filho dele falou que não foi qualquer choro, não foi um choro qualquer. E ele no meio da rua começou a chorar de maneira tão profunda. E o filho dele virou para ele e falou: pai, eu senti que era o Espírito Santo me tocando. E ali na rua, chorando muito, sozinho, eu olhei para o céu e falei para o Senhor que queria voltar para os caminhos dele. E quando o filho dele falou isso para ele, ele começou a chorar em lágrimas.
ele começou a chorar, porque aquele dia, aquilo que ele tanto plantou, ele resolveu colher também. Aquilo que ele tanto semeou, aquilo que ele tanto chorou, que ele tanto colocou diante de Deus, agora havia chegado o tempo da colheita, agora havia chegado o tempo do resultado. Talvez ele queria que a oração dele tivesse surtido efeito na primeira semana, mas talvez Deus tenha passado durante esse tempo todo em que ele estava orando, guardando o filho dele. A oração dele não foi em vão. Chegou o momento em que o Senhor falou assim: agora chega, agora eu vou trazer ele de volta. Quando a gente entende o poder disso, a gente entende que toda vez que decidimos perseverar naquilo que o Senhor coloca no nosso coração, uma hora Ele vai mover em nosso favor. Talvez não no tempo que você espera, talvez não da forma que você imagina, mas se Deus está falando para você ir, vá, querido, sem olhar os resultados. A maior obediência que nós podemos demonstrar a Deus é quando nós nos posicionamos no centro da vontade dEle, ainda que não entendamos. Sabe por quê, irmão? Todo mundo quer um ministério frutífero. Todo mundo quer pregar para milhões de pessoas. Todo mundo quer alcançar muitas almas. Mas até você alcançar esse resultado, há um processo que você não pode desprezar. Há um caminho que você não pode ignorar. E esse caminho vai te levar à perseverança. E aí, dentro disso tudo, olha o que Isaías fala. Mas mesmo ainda que frustrado, porque ele não viu os resultados, ele fala assim: contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. É como se Isaías estivesse falando assim: olha, ainda que os meus olhos não vejam a recompensa, ainda que os homens não vejam o resultado do meu ministério, eu estou caminhando debaixo de uma voz profética, e debaixo dessa voz é onde está aquilo que eu preciso. Onde está essa direção? Onde Ele me ordenou, aquilo que Ele mandou fazer, esse é o maior resultado que eu posso entregar. Às vezes a gente está tão focado naquilo que precisamos, que esquecemos daquilo que Deus quer nos dar, irmão. Às vezes você está tão preocupado com o número, com a quantidade, que você esquece que o seu ministério já tem sido frutificado todos os dias. Você tem vida com Deus, você todo dia ora, você tem pregado o evangelho para algumas pessoas. Ah, mas ninguém muda. Amém, mas você tem colocado sementes. Uma hora a colheita vai vir e ela vai ser muito maior do que você imagina, muito maior do que você espera. Talvez se chegasse hoje, não teria o efeito que vai ter quando chegar amanhã. É debaixo dessa verdade que temos que entender que os resultados do tempo presente não podem determinar os propósitos de Deus para a nossa vida. Talvez o seu negócio, a sua empresa, pastor, mas não está indo, não está florescendo. Mas vem cá, foi Deus que mandou você ir? Foi Deus que mandou você começar? Foi Deus que mandou você abrir? Então persevera. Vai chegar a hora da colheita, irmão. Vai chegar a hora que vai vir trabalho de onde você nem espera. Vai chegar a hora de que você vai ter tanto cliente que você vai ter que marcar na agenda. Se Deus te deu uma direção, não se preocupe com os resultados urgentes. Só se preocupe em obedecer aquilo que Ele determinou para a sua vida. Qual é o segundo obstáculo que nos impede de viver os propósitos de Deus? A falta de visão espiritual. Olha o que diz o versículo 6. O Senhor responde a Isaías e fala assim: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu ganhei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra.
Então o Senhor olha para Isaías e fala assim: Isaías, deixa eu te falar uma coisa aqui, meu filho. Olha aqui para mim. Sabe por que você está frustrado? Porque você está olhando para o início do teu ministério. Isaías, olha aqui para mim, meu filho. Sabe por que você está frustrado? Você está achando que o teu ministério é o que você está vendo, mas o seu ministério é muito maior do que o que você pensa. O Senhor está deixando claro para Isaías assim: ei, restaurar Israel, trazer de volta as tribos perdidas, curar o povo, isso é coisa pequena demais para você. O que eu tenho para você é as nações, Isaías. Isaías, abre os seus olhos. O Senhor está falando assim: Isaías, você está olhando para isso aí, você está gastando o seu tempo com isso. Você está achando que as lutas que você tem enfrentado é para viver esse ministério pequeno. Não, eu estou te preparando para algo muito maior. E a falta de visão espiritual nos impede de viver os propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que está passando por uma luta muito grande. E aí a gente pensa: vou passar uma luta por causa de 10 pessoas numa célula. Vou passar uma luta só porque eu abri a minha casa para receber uma célula. Mas aí o Senhor está falando assim: olha, você está olhando para a tua casa, mas eu estou olhando para as multidões que você vai ganhar. Você está olhando para a tua sala, que é pequena, que é apertada, mas na verdade o que eu vou fazer através de você é muito maior do que isso. A falta de visão espiritual nos faz olhar para a montanha, mas quando abrimos a nossa visão, nós enxergamos além dela. Tem um animal que é muito legal, irmão, que é a águia real. A águia real, quando ela dá filhotes, os filhotes passam um tempo no ninho. E essa águia, ela começa a fazer o que com esses filhotes? Ela vai lá com o bico, irmão, e começa a empurrar do ninho. E aí quando empurra do ninho, o filhote não sabe voar. E ela deixa o filhote cair. E quando está perto de se chocar com alguma coisa, ela desce rapidamente e pega o filhote de volta. E a águia faz isso 10, 20, 30 vezes, quantas vezes for preciso. Até que chega um momento de que o filhote entende que ele também tem asa para voar. E aí chega um momento que ela empurra mais uma vez. E aí quando o filhote está caindo, ele abre as asas que sempre estiveram ali e passa a voar junto também. Sabe, irmão, às vezes a gente não entende o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Às vezes a gente olha para o problema e pensa assim: cara, por que eu estou vivendo isso? Qual é o propósito disso aqui? Às vezes a tua visão está olhando para algo muito pequeno, mas o Senhor está usando essa luta para te ensinar a voar também. O Senhor está usando essa luta para ensinar você de que você também tem asas para alcançar lugares muito maiores. O Senhor está ensinando você a abrir os seus olhos espirituais e enxergar além daquilo que você tem visto. Deus está dizendo para nós hoje: você acha talvez que foi chamado só para restaurar a tua casa, mas Deus está falando para você: não, o que eu tenho para você são as nações. Talvez você pense assim: não, pastor, só liderar uma célula tá bom, isso aqui já é o suficiente para mim. Mas o Senhor está querendo ampliar a tua visão para que você daqui a pouco pastoreie uma igreja. Talvez você olhe para aquilo que está sendo a tua vida hoje e você pense que essa é a tônica da sua vida, mas não. Deus tem um propósito claro para você, mas será que você tem enxergado como Deus enxerga? Será que você tem visto o que Ele vê para você? Será que você entende que o que você está passando hoje não está te preparando para algo pequeno, mas para algo muito maior do que o que você espera? Se você pudesse enxergar algo que hoje você não está enxergando, talvez você olharia para as suas lutas e falasse: agora eu entendo por que eu estou passando por isso. Se nós não levantarmos o nosso olhar
A falta de visão vai nos impedir de viver sonhos e propósitos que Deus tem para a nossa vida. E por último, o que nos impede de viver os propósitos de Deus? O medo. O medo. Muita gente tem medo de viver os propósitos de Deus. O próprio povo deixa isso claro no versículo 14, que diz assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Sião aqui está representando Israel, o povo. O povo tinha pecado, feito tudo de errado. Eles oravam e o Senhor não respondia. E aí o que eles passaram a pensar? Cara, a gente está sozinho. O Senhor abandonou a gente. O medo de viver preso para sempre na Babilônia começou a soar mentiras na mente do próprio povo. O medo de viver aprisionado aos pecados, às decisões que tomaram, começou a ecoar sobre a mente deles, e eles começaram a acreditar naquilo que não era verdade. E a verdade é que tem muita gente que não está vivendo sonhos e promessas, porque tem medo, irmão. Tem medo. Medo de abandonar o pecado, medo de abandonar as frustrações, medo de abrir mão de algo que acha que é importante, mas não é. Medo de abrir mão da culpa que carrega, medo de pedir perdão. Tem gente que tem medo de se posicionar. Tem gente que tem medo de mergulhar na obra de Deus, sabe por quê? Se eu mergulhar vai ser tanta luta. Irmão, então você que não está mergulhado, você não sofre luta não. Quem não está na igreja, então não sofre luta. Quem segue os caminhos do diabo, então não passa por nada difícil. O medo nos rouba aquilo que o Senhor já disse que é nosso. O medo é um sentimento tão profundo que paralisa a vida espiritual que nós precisamos viver. Esse medo produziu uma mentira interna no povo. Eles começaram a achar que porque falharam, Deus o havia abandonado, mas Deus nunca tinha dito isso. Eles estavam olhando para Deus a partir da dor e não da verdade. E tem muita gente que está olhando para Deus assim. Você está olhando para Deus mediante a dor que você tem vivido e está esquecendo da verdade da palavra que está liberada sobre você. É isso que o medo faz. É isso que faz com que a gente não viva aquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque o medo tenta convencer você de que Deus desistiu de você. O medo tenta convencer você de que Deus não tem mais um plano na sua vida, de que Ele não tem uma promessa para você. O medo tenta dizer para você de que a sua família não vai vir para os caminhos do Senhor, de que a tônica da sua vida é essa mendigaria que você tem vivido mesmo, e que é isso aí, acabou. Deus não vai fazer mais nada, mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira que o medo assopra sobre os nossos ouvidos. Porque a resposta está dentro do mesmo texto. Quando o Senhor vira para Sião e fala assim no versículo 15: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Enquanto o povo pensava que estava abandonado, o Senhor virava para eles e falava: não, deixa eu te falar, eu não sou como seu pai, eu não sou como a sua mãe. Eles podem até te esquecer, mas eu jamais esquecerei de você. Naquela época, todos os escravos, eles carregavam o nome do dono na mão. Então quem era escravo, carregava na palma da mão o nome do dono. Mas olha o que Jesus faz. Aqui ele diz que o nosso nome é que está na palma das mãos dele. Olha o tamanho desse amor. Olha o tamanho desse Deus. Esse Deus que fala para você assim: vença o medo.
Vença o medo e viva algo novo. Vença o medo e dê um passo de fé. Vença o medo e vai viver os propósitos que eu tenho para a tua vida. Vença o medo e viva tudo que eu sonhei para você. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos ama. E o medo é o maior paralisador de propósitos que existe. O medo é o maior paralisador de propósitos, irmão. Sabe por quê? Porque você começa a enxergar a luta que vai vir. E aí você pensa, é melhor eu não viver isso agora. É melhor eu não me posicionar agora. Tem gente que não aceita Jesus, sabe por quê? Pastor, eu não vou conseguir mudar agora. Mas deixa eu te falar, Jesus não te chama para ser perfeito. Ele te chama para que você deixe Ele te mudar aos poucos. Não é uma obra urgente. É um processo diário. Enquanto você continuar caminhando com medo, enquanto você continuar vivendo uma culpa que já não é mais sua, você vai continuar sem viver os propósitos que Ele tem liberado para a tua vida. Tem gente, irmãos, eu já falei isso aqui, mas tem gente que a gente olha e a gente fica bobo. Tem gente que eu olho e eu falo assim, gente, esse homem, essa mulher tem um propósito muito grande, mas talvez nem ele esteja vendo. Deus tem algo muito especial com a vida de alguns, mas o medo nos impede de querer viver a vontade de Deus. Talvez hoje a tônica da sua vida seja o medo. E o medo, irmãos, ele não te protege da dor. Tem gente que pensa, não, o medo está me impedindo de talvez me frustrar, de talvez me magoar. Não, deixa eu te falar, o medo te aprisiona. O medo te prende. O medo te impede de viver tudo que Deus tem para você. Mas quando a gente abre mão do medo, quando a gente entende que o medo é um paralisador do propósito de Deus na nossa vida, nós entendemos que Deus não nos abandona no processo, mas Ele nos encontra no processo. Nós entendemos que Deus não nos rejeita porque caímos, mas Ele nos levanta mesmo que estejamos caídos. Entendemos que Deus não nos larga quando fracassamos, mas Ele nos restaura mesmo diante do nosso fracasso. O medo cria desertos, mas Deus cria caminhos. O medo constrói muros, mas Deus abre portas. O medo paralisa, mas Deus impulsiona. O medo nos sufoca, mas Deus sopra a vida em nós. E aqui está a chave que você precisa entender hoje. Você nunca vai viver o que Deus te deu. Você nunca viverá o que Deus tem para você enquanto continuar segurando o que o medo te deu. É uma decisão. Você talvez está segurando o medo da tua mão. E por você estar segurando o medo, você não tem conseguido receber as bênçãos que Deus tem para você. E você precisa decidir hoje, e aí? Vai continuar vivendo a mesma vida? Vai continuar armado contra tudo aquilo que Deus tem para você? É sempre uma desculpa, irmão. É sempre vários empecilhos, vários atalhos. Ah, mas eu não tenho tempo, pastor. Você tem tempo, irmão. Você tem tempo para tanta coisa. Você tem tempo para ir para a academia. Tempo para poder estar junto de amigos, de pessoas. Você tem tempo para o teu trabalho. Você trabalha quantas horas é preciso para ganhar mais dinheiro. E você não tem tempo para aquilo que Deus tem para você. Você não tem tempo para viver os propósitos dEle. O propósito de Deus precisa ser o centro da nossa vida. Talvez hoje você não encontre satisfação pessoal. Sabe por quê? Porque você ainda não está vivendo o propósito de Deus. E aí você acaba como Isaías. Isaías fala, Senhor, eu tenho me afadigado. Eu estou cansado. É como se eu não tivesse propósito, claro. Sabe por que muita gente está cansada? Você sabe por que muita gente não vem para a igreja hoje? Sabe por quê? Porque ainda não entendeu o propósito que Deus tem na vida dela.
Nós somos capazes de ir para um estádio, irmão, e ficar 2 horas em pé, pulando, gritando por um time, mas somos incapazes de vir para a presença do Senhor e dar o nosso melhor para Ele. Você não vai viver os propósitos de Deus assim. Mas quando você entende que a obra que Deus tem na tua vida é muito maior do que os medos que você carrega, irmão, aí algo sobrenatural acontece. Aí aquilo que você esperava passa a se tornar realidade. Aquilo que antes era medo, agora se torna um impulsionamento para algo exponencial. E você precisa dizer que o medo não vai mais governar a sua vida. O medo não vai mais te parar. O medo de viver sonhos e promessas não vai mais ser a tônica da sua vida. Ei, olha aqui para mim. Chegou a hora de você viver tudo que Deus tem para você. Chegou a hora de você dar um passo de fé e deixar Ele mudar aquilo que tem te machucado por dentro. Hoje é dia de você dar esse passo. Mas deixa eu te falar. Alguém precisa matar o medo. E esse alguém é você. Você precisa matar os medos que te assombram. Deixa eu te falar, talvez você possa dizer que não, mas talvez você é um pastor e tanto. Talvez você vai ser um pastor que vai mudar a vida de tanta gente. Talvez você vai ser um líder que vai batizar a vida de tanta gente. Talvez Deus vai te usar para um chamado, para um propósito tão lindo, para mudar a vida de tanta gente, e você está colocando os seus medos à frente do propósito. Você precisa matar esse medo hoje. E eu quero te fazer 3 perguntas para nós encerrarmos. Até quando você vai carregar um medo que Deus nunca te pediu para carregar? Até quando você vai permitir que sentimentos falem mais alto do que a verdade de Deus liberada para você? Até quando você vai fugir de um propósito que já está pronto para você viver? Deixa eu te falar, talvez o propósito da sua vida está diante de você. E você não tem vivido ele porque não tem dado um passo de fé. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.